não é só glamour, né? Não, é sobre as aventuras, né? Exatamente. Eu acho que essa nossa conversa, inclusive, surgiu de uma pergunta que eu fiz, né? Se dava medo. Realmente assustadora a Com ideia certeza. de você estar lá no alto, né? E aí seria legal para você compartilhar um pouco sobre isso. Exatamente. E começou a conversa, a Thalita perguntando se a gente não tinha medo. Eu digo, tem. Mas é o medo que excita, que fascina, né? A convivência com adrenalina é aquilo ali que faz bem. Realmente eu fui designado para fazer uma missão onde eu tinha que me afastar no litoral, né? Em direção ao mar, ao Oceano Atlântico, aproximadamente umas 120 milhas a baixa altura. Nessa época eu operava um caça da Força Aérea, o Chavante, que é um avião monomotor. E eu sabia que se tivesse um problema qualquer, se esse motor parasse ali naquele ponto, não tinha saída. Porque ainda que o avião seja dotado com assento ejetável, no momento em que a gente caísse no mar, era um período de julho, né? Frio a beça ali na região sul, o tempo de sobrevivência no mar nessas condições é 1-2 minutos, não mais que isso. Quer dizer, não daria nem tempo de chegar a um socorro. Então, mas isso faz parte do nosso dia a dia e é isso que nos motiva e nos mantém permanentemente acesos e com a adrenalina ali, na flor da pele ali, pronto para enfrentar qualquer dificuldade. Um caça chega mais ou menos, a velocidade chega a quantos quilômetros por hora? Bom, varia de acordo com o avião, mas em princípio eles voam próximo do limite da velocidade do som, os subsônicos e os supersônicos, ultrapassam. Nós já tivemos aqui no Brasil a operação do Mirage, que dá aproximadamente 2,4 vezes a velocidade do som. Portanto, arredondando, 2.400 km por hora. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. Ou seja, quando tá no treinamento, vocês começam em uma região e quando chega na outra ponta, né? Até o momento de falar assim, daqui eu posso voltar. Só que, por exemplo, começou no Rio Grande do Sul o treinamento, aí na hora que ele fala assim, tá, daqui eu vou voltar, já tá, sei lá, no Japão. Deve ir bastante longe, né? E muitas vezes a gente pousa. Então você sai da região sul, um frio enorme, aí de repente vai lá pro Mato Grosso, um calor, enfim. Você experimenta todas essas coisas em curto período de tempo, isso é fascinante. E depois de 35 anos assim nessa carreira, quando chega ao fim, consegue ter uma vida tranquila ou aquela adrenalina faz falta? A vontade desesperadora de voltar aos céus existe? De repente você arranja uma outra adrenalina e entra na política. Faz todo sentido. Agora, Alisson, antes da gente falar de política necessariamente, eu acho legal a gente introduzir um pouco da história do Átila aqui no nosso programa. O senhor é de Natal, certo? Lá do Rio Grande do Norte e morou em 14 unidades da federação, como a gente já falou aqui anteriormente. Então, tem uma longa e extensa experiência morando aqui no Brasil e em diferentes regiões. E fora do Brasil também, né? E fora do Brasil, exatamente, nos Estados Unidos, como você comentou aqui. Quando que o Distrito Federal entrou na vida do senhor aqui? Em 1975 foi a primeira vez que aqui eu cheguei, porque meu pai, que também era da Força Aérea, havia sido designado para servir aqui no Distrito Federal e nessa época eu era cadete em Pirassununga. Então, nos finais de semana, frequentemente eu vinha para Brasília visitar o meu pai e ficava por aqui. Então, aqui foi meu primeiro contato com o Distrito Federal. E aí, evidentemente, depois desse primeiro contato, durante os 35 anos na Força Aérea, embora eu não tenha passado os 35 anos aqui, mas a gente está sempre vindo aqui porque aqui é o centro de tudo, né? Então, depois disso eu retornei em 88, final de 88, fiquei um ano, fui embora para Florianópolis, depois retornei em 98 e aí dessa vez praticamente eu já não saí mais, a não ser essas ida e vinda, né? Então fiz um curso no Rio e depois dos 2 anos e meio que eu morei nos Estados Unidos e decidi fixar residência aqui no Distrito Federal, porque considero Brasília a melhor cidade do Brasil. Olha só que bacana. Então você acabou desenvolvendo uma relação muito próxima aqui com a capital, não é? Sim, com certeza. Meus filhos praticamente foram educados aqui, estudaram aqui, se formaram aqui, moram aqui, residem aqui. A nossa família hoje está aqui no Distrito Federal. Mas o legal, assim, como o senhor pleiteia uma vaga no Senado Federal, é importante conhecer o Brasil como um todo, né? E essa história de ter morado em 14 estados diferentes, sim, eu acho que permite ao senhor ficar muito à vontade, né? Na hora de
de falar sobre todas as regiões do Brasil, porque é o caminho, né, para chegando ao Senado Federal. O senhor vai ser o representante do Distrito Federal, mas também vai trabalhar por todo o país, né? Então, queria que o senhor falasse da importância de conhecer um pouquinho do território brasileiro como um todo, né? Bom, sem dúvida é importantíssimo para essa atividade parlamentar. E eu costumo sempre dizer o seguinte: eu falo com uma tranquilidade muito grande das coisas que eu conheço e que eu vivi. Então, quando eu digo alguma coisa, podem ter certeza que eu sei exatamente o que eu estou falando. Então, é evidente, eu morei em 14 unidades da federação, morei nas 5 regiões do país e realmente passei praticamente 35 anos voando. E eu diria o seguinte, talvez seja o contrário, eu acho que não existe um palmo de terra, né, no território brasileiro que eu não tenha sobrevoado. Então eu conheço realmente todo o nosso país. Estamos prontos sim para discutir, para desenvolver qualquer tema no Senado Federal, que vale a pena eu explicar aqui um pouquinho mais. Existem as comissões temáticas no Senado, mas infelizmente esses assuntos são discutidos de uma maneira muito rápida e a maioria dos senadores ou dos deputados não tem o conhecimento na profundidade que deveriam ter, e por uma razão muito simples: são muitos temas, cada parlamentar está envolvido em 3, 4 comissões temáticas, sai correndo de uma para outra e não tem como ele ter o domínio do assunto, né? Então isso é importantíssimo, a gente ter adquirido esse conhecimento previamente ao exercício da atividade parlamentar. Acho que talvez a gente tenha até adiantado um pouquinho. Eu queria que o senhor falasse então como que esse bichinho da política, né, picou o senhor, o que motivou o senhor a entrar nesse campo da política. Bom, na verdade, esse processo começou em 1989, quando eu morava em Florianópolis e perdi um filho, com 1 ano e 22 dias. A forma como as coisas aconteceram mexem muito com a gente, né? Você chegar com uma criança com 1 ano e 22 dias no hospital, está todo mundo dormindo, aí você consegue acordar o pessoal e diz: olha, mas o médico só a partir das 8, e esse médico só chega por volta das 14 horas, e aí ele diz: olha, ele tem que ir para a UTI, mas não tem vaga na UTI, por aí vai. Eu não vou me alongar muito, então aquilo ali mexe muito com a gente, e naquele dia eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa pelo meu país. Então eu comecei lá, e em 1989, se vocês lembrarem, porque naquele desespero ali, era um ano de eleições presidenciais. Eu olhei, vem cá, desses nomes aqui, quem é que realmente pode fazer algo diferente? Foi a primeira vez que o meu nome Enéas, se apresentou como candidato à presidência, e eu comecei a partir dali a caminhar junto com o Enéas. Então eu conheço bastante todo o processo eleitoral, porque eu estou há 33 anos atuando nisso aí. Sim. Então primeiro eu ajudei muitos outros candidatos, inclusive o próprio Enéas, e agora eu coloquei o meu nome aqui à disposição. Estamos aí pela 2ª vez como candidato ao Senado. E ao longo dessa caminhada, quais foram os maiores desafios que você encontrou assim dentro da política? Sempre o mesmo. É o domínio do poder financeiro sobre os anseios, sobre o poder que o povo deveria ter e não tem, porque permanentemente a população é manipulada. E eu quero aproveitar aqui e dar os parabéns à Mais FM 101.3 por estar nos dando esta oportunidade, que infelizmente o que a gente vê, a grande mídia, ela é paga por grandes grupos econômicos que estão permanentemente direcionando as informações, e o povo acaba sendo iludido, como quando a grande mídia coloca que existe polarização, quando na verdade essa polarização ela é criada, ela é fabricada, porque ela não existe. O povo não quer mais nenhum nem outro, mas de tanto ouvir, as pessoas que são menos esclarecidas acabam assimilando esse conceito falso de que o Brasil vive uma polarização, né? Então, é fundamental esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. Parabéns, parabéns à rádio, parabéns ao grupo que dirige a FM 101.3. Obrigado, Brigadeiro. Inclusive, em 2018, né, como já dissemos aqui, o senhor gastou apenas R$ 3.500 durante a campanha para o Senado Federal e conseguiu mais de
135 mil votos. Exatamente 135.573 votos. E aí a pergunta que eu faço é como atingir um grande eleitorado utilizando tão pouco recurso, né? Bom, aconteceu na eleição passada e aconteceu nessa. Eu sempre paro e penso, o que é que eu posso fazer com o que eu tenho? Porque ser bem-sucedido não é você ser o melhor, é você dar o melhor de si com o que você tem. Então, na eleição de 2018, eu tinha um iPhone 6 e foi com esse iPhone que eu fiz o meu trabalho, né? O resto era sola de sapato, andando de metrô, indo para a rodoviária, interagindo com o eleitor. Esta eleição eu já tenho uma estrutura muito maior. Primeiro, estamos no partido Agir 36, porque 36 faz parte do nome do partido, né? Então é o Agir 36. Estamos com a nominata completa, estamos apoiando a reeleição do governador Ibanez e para a presidência da República eu pessoalmente apoio Pablo Marçal. Por que o Pablo Marçal? Porque é um jovem com 35 anos que tem uma história e que pode realmente apresentar alguma modificação no nosso sistema de gestão governamental, porque infelizmente até hoje é sempre a mesma coisa. Então o que é preciso ser feito é isso, é o envolvimento da população para que a gente consiga tirar o peso do dinheiro de uma campanha eleitoral. Então, eu faço uma live diariamente, das 19h36 até 20h12, são 36 minutos de live, em homenagem ao partido, né? Eu não gasto um centavo a mais na minha conta de energia, na minha conta de internet, na minha conta de telefone. A mesma coisa, as pessoas que nos ouvem também não gastam um centavo a mais. Então, este é o caminho. Eu me recordo, na época do Enes, que para você fazer um vídeo de 1 minuto era uma fábula que se pagava num estúdio. Hoje, nós fazemos um vídeo de qualquer lugar, de um telefone celular. Então, isso é fantástico. Realmente, agora, o poder está na mão do povo, mas a responsabilidade da grande mídia é que é algo lamentável. E aí a gente sempre pede às pessoas que nos acompanhem, ouçam as notícias, estudem os candidatos e realmente se posicionem em função do juízo de valor que cada um vai fazer em cima do acesso que tiver às mais variadas informações. Claro. O senhor acredita que essa nova forma, né, de esses novos espaços, né, que foram oferecidos, né, que a tecnologia ofereceu até para os políticos também, como na sociedade como um todo, ela criou um novo sistema eleitoral, ela fez uma reforma eleitoral, de certo ponto, mas que a gente precisa avançar muito mais, principalmente nessa questão da divisão de recursos, divisão de tempo. Acaba que ainda os grandes partidos conseguem ainda se sobressair sobre os demais? Sem dúvida alguma, será uma quebra total de paradigma, mas como tudo na vida, as coisas não acontecem de forma instantânea. A ferramenta está na mão de todos os brasileiros, porque todo brasileiro hoje tem mais que um celular na mão. Sim. São 242 milhões de aparelhos que existem no Brasil, então dá 1,1 para cada brasileiro. Então cada um tem mais de um celular. A internet também está em todo o território nacional, ou seja, o que falta é só a mudança da cultura, porque, lamentavelmente, partindo dos próprios partidos políticos e dos próprios candidatos, a primeira coisa que eles falam é dinheiro. Para o Senado, um número mágico. Não, você tem 10 milhões de reais, olha, com 10 milhões de reais eu elejo qualquer um, eu elejo qualquer coisa para ser senador. Agora, isso vai resolver o problema dos brasileiros? Não. Então é preciso sim um envolvimento da população com a ferramenta que está na mão de cada um, que é o telefone celular. O mais humilde brasileiro hoje tem um telefone celular, não importa onde ele vive, tem um telefone celular. E a internet também existe lá. Então, nós estamos com todas as ferramentas aí à nossa disposição. É preciso, sim, o envolvimento da grande mídia e de todos aqueles que tiverem a oportunidade de divulgar esse sistema. E aí sim nós teremos uma quebra total de paradigma e vai mudar, não tenham dúvida disso.
Cada vez mais nós vamos ter mais pessoas sendo eleitas, gastando menos. E é o que a gente teme muito, né, com essas novas mídias, é a questão do controle do que é verdade e do que não é, né? E eu acho que até o senhor tem um canal no YouTube, acho que a gente pode até divulgar melhor, que é justamente que o senhor coloca lá a cara, mostrando que aquela opinião é o senhor realmente que está passando, né? Então eu queria perguntar para o senhor também sobre essa questão do controle, para a gente também regulamentar, né, essas novas mídias que oferecem hoje a questão da propaganda eleitoral, enfim. Como a gente pode ter esse controle do que realmente é verdade, do que é fake news, enfim. Ok, maravilha, excelente pergunta. Bom, o que liberta realmente todos nós é o conhecimento. À medida que nós avançamos no conhecimento, quanto mais nós avançamos, mais livres nós nos tornamos, né? Então, é fundamental que o eleitor se sinta motivado a pesquisar os nomes que estão por aí à disposição. Eu sou o único pré-candidato que faz isso, porque ainda não vi nenhum outro em nenhuma unidade da federação. Então, diariamente, no meu canal, que é o canal do Brigadeiro Átila Maia no YouTube, durante 36 minutos eu me coloco à disposição para responder qualquer pergunta de qualquer natureza. E eu abro o chat sempre com 2 horas de antecedência, tem tempo de sobra. A pessoa pode chegar lá, escrever ali a pergunta e na hora da live a gente responde. Nunca vi nenhum outro candidato fazer isso. Gostaria imensamente que eles tivessem coragem para fazer isso, mas não tem, infelizmente. Então isso já é um indicativo, já é uma sinalização para o eleitor. Se o seu candidato não é capaz de se colocar à disposição para responder os seus questionamentos, ele já não merece o seu voto. Simples assim, né? Então, é o que a gente está desenvolvendo, é uma nova forma de fazer política e eu tenho certeza que isso cada vez mais vai avançar no processo eleitoral brasileiro. E o próprio governo colocar 6 bilhões de reais no processo eleitoral, eu não consigo ver dinheiro mais inútil do que esse. Quantas famílias não poderiam estar sendo atendidas, quantos doentes não podiam estar sendo bem atendidos nos nossos hospitais com 6 bilhões de reais? Com toda certeza, com toda certeza. Agora, uma coisa que você comentou mais cedo é sobre essa questão das mídias estarem criando uma polarização, né, uma ideia de uma polarização dentro do nosso país, mas fato é que as pessoas têm se dividido ali em nome de partidos, de políticos, enfim. E assim, a gente tem observado que você tem ido um pouco contra essa maré, né? Você podia falar um pouco sobre como é construir esse seu discurso de maneira independente, longe dessa ideia de polarização que as mídias têm passado? Sim, com certeza. Então, a primeira coisa para desconstruir a polarização. Então, quando a gente fala no ex-presidente da República, que hoje está pleiteando um retorno, e o atual presidente da República, na verdade, eles são exatamente a mesma coisa. O atual presidente da República foi o que mais avançou com todas as pautas ditas de esquerda ou as pautas do Foro de São Paulo. Foi o que mais avançou. Se foi por inação, se foi por covardia ou por omissão, isso é uma outra questão, mas ele foi o que mais avançou. Acabou com a imagem das Forças Armadas, que recebi hoje uma pesquisa que foi feita, nós estamos com 25% só de aceitação. Quando, há um tempo atrás, nós tínhamos 80%. Acabou com a credibilidade das igrejas, o mesmo fenômeno. Está a cada dia destruindo o conceito de família. Todas essas são pautas de esquerda, são pautas do Foro de São Paulo. E eu não quero entrar no mérito aqui, porque eu sempre digo isso que é um problema cultural, né? A gente sabe que os interesses geopolíticos são questões, neste momento, cruciais, porque o povo depende de alimento e de água e o Brasil tem isso tudo. E é por esta razão que existe todo esse interesse no território brasileiro. E, lamentavelmente, esses dois atores que a grande mídia tem dito que é a polarização, não é polarização, porque polarização tem que ser um de um lado e outro do outro, um positivo e outro negativo. Se os dois estão do mesmo lado, não existe polarização. Segundo,
60%, 70% da população não quer nenhum nem outro. Agora, se eu for pegar a estatística só dos que já têm uma definição, bem, você vai dizer que um tem 50% e o outro tem 40%, 30%, mas daqueles 15%, 20% que já se decidiram. E os que não sabem ainda exatamente o que querem. Então não existe essa polarização. Um outro conceito errado que foi transmitido pela mídia é a tal da terceira via. O que é via? Via é determinado predeterminado. Ou seja, eu já sei aonde eu quero chegar. Se eu sei aonde eu quero chegar, eu posso ter 2, 3, 4, 5 vias. Não é isso que ocorre na eleição. São vários candidatos que estão pleiteando e não vias para chegar à mesma coisa. Então, é um conceito errado que foi transmitido pela grande mídia, mas uma mentira repetida 1000 vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Tá certo. Rapidinho, Thalitinha, para a audiência rotativa do rádio, a gente está conversando aqui com o pré-candidato ao Senado Federal pelo Agir 36, o brigadeiro Átila Maia. Ele está aqui respondendo para a gente sobre essas questões políticas e também contou um pouco da história dele, na trajetória dele, tanto pelos 14 estados por onde ele morou e também nos 35 anos dentro da Força Aérea Brasileira. Thalitinha, com você, vai. Eu só ia pedir para ele se posicionar em meio a toda essa confusão midiática, né, que eles têm feito em relação à polarização, terceira via. Como fica a sua campanha dentro desse emaranhado de... Esse funil, né? Desse funil. Totalmente contra o ex-presidente, o Luiz, totalmente contra o atual presidente. E eu não preciso nem de um e nem de outro para fazer a minha campanha, nem dos apoiadores de um e nem de outro. Eu sou independente. E para mim, hoje, na condição de pré-candidato ao Senado, não importa quem vai ganhar. Se ele trabalhar em benefício da população, terá o meu apoio. Se trabalhar contra, vou bater o que eu puder bater. Né? Infelizmente, o atual presidente fez uma campanha em 2018 posicionando-se contra a esquerda e foi o que mais avançou na esquerda. Eu não tenho condição de defender uma pessoa dessa. Isso para mim é falta de escrúpulo, de caráter, de qualquer coisa desse gênero, né? Alguém que chega um dia antes da eleição e diz que é contra a reforma da Previdência, no dia seguinte passa a ser favorável, o nome disso é estelionato eleitoral. Então uma pessoa como essa não merece nenhuma consideração. Então, a minha posição como senador, se chegarmos lá, trabalhou em benefício da população, terá o meu apoio. Não trabalhou, serei radicalmente contra. Simples. Ok. 12:35, você está ligado aqui na 101,3 Rádio Mais FM. E agora, brigadeiro, eu queria perguntar para o senhor, pela experiência aí de 35 anos dentro das Forças Armadas, eu queria que o senhor falasse aí do retorno do protagonismo das Forças Armadas dentro da política nacional, né? Porque dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos vários integrantes das Forças Armadas assumindo postos importantes dentro do governo federal. Como que o senhor analisa esse retorno do protagonismo das Forças Armadas dentro da política nacional? Esse é um outro fato que vem sendo desvirtuado. Não existe protagonismo das Forças Armadas dentro deste governo. Infelizmente, o que há, antes um retalho aqui, as Forças Armadas são uma amostra do que é a sociedade, tem gente boa e tem gente ruim, mas a instituição ela está acima de qualquer coisa dessa natureza. A instituição é séria, mas passam pela instituição pessoas que não são tão sérias porque fazem parte da nossa sociedade. Então, o que ocorre não é o protagonismo da instituição Forças Armadas. O que ocorre é a participação lamentável de alguns generais que já estão na reserva, a maioria, mas mesmo assim tivemos participação de alguns poucos que ainda na ativa, que venderam a sua consciência por um salário de R$120 mil. Né? Isso é um fato.
E eu já falei inúmeras vezes, eu desafio qualquer um deles a vir aqui, a se apresentar, a discutir o assunto, mas não vem. São covardes, são fracos. Infelizmente, as pessoas que estão em volta do atual presidente são fracos, então são militares fracos espiritualmente, são fracos como militares e estão levando o país para essa situação. Todo o tempo, o próprio presidente não perde nenhuma oportunidade de pregar um golpe, que não vai existir golpe, por uma razão muito simples. Quem fará esse golpe? Os generais que estão com ele, eu posso garantir a vocês que nenhum deles tem capacidade, coragem para fazer absolutamente nada. E eles têm, desculpe interromper o senhor, eles têm representatividade dentro das Forças Armadas? Não. Eles não representam a ideia que as Forças Armadas querem passar para a população, não né? representam absolutamente nada. Mas o que ocorre? A instituição ela é disciplinada e hierarquizada. E, independente da nossa vontade, o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, não existe uma afronta até o momento que realmente haja uma quebra da institucionalidade. Todos lembram no 7 de setembro que ele ameaçou. Fez o quê? Nada, nada. Porque, além de tudo, é covarde. E não terá nunca o apoio das Forças Armadas. Não existe isso. A instituição ela é séria e está acima de qualquer posicionamento político de quem quer que seja o presidente da República. A instituição Forças Armadas segue a Constituição. Fora da Constituição não existe nenhuma possibilidade. Assim, uma questão que eu acho importante ressaltar, né, é que a partir do último governo, do último chefe de Estado que nós tivemos e do Bolsonaro, eu vejo que tem acontecido um crescimento muito grande do preconceito em relação às pessoas das Forças Armadas. Então, como é para você lidar com todas essas questões? A gente tem que colocar a verdade. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de presidente, de general, de forma alguma. Então, eu já falei várias vezes. Infelizmente, tem um general também que está colado ali com ele, que durante o governo do PT, durante 7 anos do governo do PT, ele recebeu um salário de R$58 mil por mês, fora o salário dele de general, do Comitê Olímpico Brasileiro. E aí eu pergunto, esse general é Bolsonaro? Nunca. Nunca. Esse general é qualquer um que pague bem. Qualquer um que pague bem. E é só qualquer um colocar aí no YouTube aí, general que ganhou R$58 mil por mês do COB, que vai aparecer. Eu tenho por norma, eu não cito nomes. Eu bato nos problemas, eu não bato nas pessoas. Mas qualquer um tem como pesquisar e chegar fácil aos fatos e aos nomes. A gente falou aqui, porque querendo ou não, de uma forma ou outra, as Forças Armadas estiveram aí na mídia, eu acho que numa quantidade muito maior, né, do que nos últimos anos, dentro desse governo. Mas com relação à evolução das Forças Armadas, com relação aos aparelhos, aos equipamentos, o senhor vê uma evolução nesses 4 anos de governo? Ou continua ainda realmente... Porque a gente tinha muitas questões, muitas pessoas reclamando que as Forças Armadas estariam abandonadas, né? O senhor acredita que essa questão continua? Justiça seja feita. Eu já disse aqui que nem o ex-presidente nem o atual servem. Mas o último reaparelhamento que nós tivemos foi no governo do PT. Tem como negar isso? Este governo não fez absolutamente nada. Tudo o que está acontecendo aí foi plantado no governo anterior. Tudo. Os caças, o Gripen, o Embraer 390, aliás, começou comigo lá na assessoria parlamentar. O primeiro recurso para o 390 fomos nós quem conseguimos com emendas parlamentares. Então, não tem nenhuma ação desenvolvida pelo atual governo. Agora, o fato também do
ex-presidente, do partido do ex-presidente ter feito alguma coisa, não o habilita a retornar. Afinal de contas, eles passaram 16 anos. Alguma coisa tinha que ter sido feita. Mas também justiça seja feita. Durante o período do PT, as Forças Armadas tinham 80% de credibilidade na opinião pública. Lamentavelmente, hoje, a pesquisa eu recebi hoje, 25%. Agora, por que isso? Como eu falei, esses generais que já estão na reserva e que só olham para o dinheiro e que venderam a sua consciência, se sujeitam às loucuras de um capitão / tenente, porque na verdade ele foi expulso do exército como tenente. Então, como é que um tenente orienta um general? Claro que isso não tem como dar certo, mas é a realidade brasileira. Em termos nacionais, o senhor, em seu último vídeo, comentou sobre o projeto de emenda à Constituição de número 11, que trata de segurança jurídica do projeto de lei aprovado no Congresso, que estipula o piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares. O parecer sobre a PEC 11, inclusive, deve ser apresentado nesta terça-feira, né? E um dos debates está em torno da fonte dos recursos para arcar com essas despesas. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouco da sua opinião sobre essa PEC. Ok. Teve um projeto de lei que estabeleceu o piso salarial da enfermagem, né? É o projeto de lei 2564 de 2020. Pronto. Isso. O piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares. Esse piso foi estabelecido em R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% para os técnicos e 50%. Particularmente, eu acho pouco. E por que eu acho pouco? Então, se você pegar um policial legislativo, que temos muito aqui, Senado e Câmara, nível técnico, eles começam com R$ 19 mil por mês. Ora, como é que você tem um enfermeiro que é nível superior, uma qualificação elevada, que salva vidas, que preserva as vidas o tempo inteiro, tem um piso de R$ 4.750 e um policial legislativo R$ 19 mil. Eu não quero reduzir o salário do policial legislativo, mas eu acho que o tratamento tem que ter ali pelo menos o mesmo alinhamento, a mesma proporcionalidade, né? Então, se o policial tem esse piso, talvez os enfermeiros do Brasil devessem ter um piso de 20 mil, 22. Aí vocês podem me perguntar, mas o país é pobre? Não, o país é rico. E há riqueza aqui neste país suficiente para suprir as necessidades de todos os brasileiros. Mas, infelizmente, ela não é suficiente para saciar a ganância dos políticos. São desvios de tudo que é natureza, né? Muito bem, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara com 449 votos. São 513, ou seja, praticamente unanimidade. E o presidente não sancionou sob a alegação de que o projeto não disse de onde iam sair os recursos. Talvez a gente possa ajudá-lo, né? Em julho de 2020, o governo dele doou para o BTG, que é o banco do ministro da Economia, cerca de 3 bilhões de reais em ativos. Doou porque o valor que foi vendido foi irrisório. Isso está no TCU. São caminhões superfaturados, caminhões de lixo, ônibus superfaturados, propinas negociadas com prefeituras em barras de ouro. Então, dinheiro não falta. Falta, sim, a vontade política de fazer. E o tempo inteiro ele manipula tudo para tentar se reeleger. Mas eu tenho certeza que o povo brasileiro tem um monte de defeito, mas burro o povo brasileiro não é. E isso não irá acontecer. Nenhum nem outro serão eleitos. Isso aconteceu quando o Collor foi eleito, isso aconteceu quando o Lula foi eleito, isso aconteceu quando o próprio atual presidente se elegeu. O povo brasileiro dá demonstrações claras de que quer mudança.
E não será diferente nesta eleição. Inclusive, falando sobre gastos, né, naturalmente, é uma prática comum entre os governantes. No ano eleitoral, a gente tem um aumento do gasto, né, público. É preocupante para o senhor, tendo em vista algumas medidas que já foram adotadas na atual legislatura? É uma preocupação já para os próximos anos, todos os gastos que andam sendo feitos, justamente pensando nas eleições agora de outubro? Sim, sem dúvida alguma, é muito preocupante, especialmente para o próximo presidente que vai chegar com o país quebrado. Mas a nossa sorte é que, como o desvio é muito grande, a corrupção é muito grande, então o próximo presidente, se for eleito com a bandeira de combater a corrupção, não faltarão recursos. Porque a imagem que eu sempre uso é o seguinte, estou aqui com um copo d'água aqui na minha mão, né? Se esse copo tiver um buraco aqui embaixo, você pode botar a quantidade de água que você quiser, que não vai ficar. Então, hoje, o nível de corrupção, inclusive neste governo, não mudou absolutamente nada. Não mudou nada. É exatamente a mesma coisa. Então, nós precisamos colocar pessoas que estejam dispostas a combater a corrupção. E a melhor forma de fazer isso é elegendo pessoas que não gastem fabulosas cifras nas eleições. Inclusive, falando novamente sobre os gastos, né, nas campanhas eleitorais, o senhor acha que essa divisão irregular de recursos, ela inibe ainda mais a renovação no parlamento brasileiro? Sim, sem dúvida alguma, ela direciona, porque tem um partido, União Brasil, R$1 bilhão. Estou arredondando. E tem partidos que não têm um centavo. Então, isso é como se a gente estivesse fazendo um concurso público que alguns candidatos já recebessem ali 20% das respostas. Isso é um absurdo. A mesma coisa a grande mídia. Outro dia eu estava vendo aqui numa grande emissora de rádio e televisão, concorrente aqui de vocês, que estabeleceu um critério baseado eu não sei em quê, que na entrevista os candidatos à presidência da República que tivessem acima de 2% na pesquisa e mais de 10 deputados na representação parlamentar no partido, tinham direito a 1 hora de televisão. Os que só tivessem um ou outro, 30 minutos, e os outros só 4 minutos. Vem cá, aonde é que está escrito na Constituição Federal do Brasil que qualquer órgão da imprensa pode estabelecer uma regra eleitoral? Aonde? Mas isso aconteceu. Isso é um absurdo. Se isso aqui é um concurso, todos têm que ser tratados da mesma forma. Então, se é 1 minuto de televisão para um, tem que ser 1 minuto para todos. Se é R$1.000 para fazer a campanha para um, tem que ser 1.000 para todos. Se não é nenhum real, que eu acho que o governo não tem que gastar nenhum centavo com campanha eleitoral de ninguém. Cada um que faça o seu trabalho. Eu não pego um único centavo do governo para isso. E estou fazendo o meu trabalho, como fiz na campanha passada. Então, é possível, sim. E isso prejudica e direciona os candidatos que, por uma razão qualquer, tanto os que estão aí querem direcionar para permanecer ou que estarão a serviço da grande mídia paga com dinheiro estrangeiro. Muito bom. Uma última pergunta aqui, não é, Alisson? Vamos lá, Cleitinho. Mas já? É verdade, a gente sempre fala a última, mas daqui sai mais umas 3 perguntas. É aquele negócio, a gente faz uma e vai encaminhando para outra, o bate-papo tá bem legal. Estamos em um ano eleitoral e os limites de gasto sempre ficam em segundo plano entre os governantes. Isso é uma preocupação a mais para a próxima legislatura, não é mesmo? Como você bem comentou. Sim, é um absurdo. Isso aí nós estamos entregando o país quebrado e com a conivência do próprio parlamento. Então, cabe ao eleitor estar atento a esse procedimento. Porque imagina, nós estamos aprovando uma PEC, né, uma emenda constitucional que contraria a Constituição. Gente, isso não existe em lugar nenhum do mundo. É evidente
que está tudo sendo direcionado. E aí o tal do orçamento secreto serve para isso também. Eu vou citar aqui um exemplo. No estado de Roraima, que é um estado pequenininho, um deputado federal, para se eleger na eleição passada, gastou 5 milhões de reais. Vocês sabem quantos votos ele teve para se eleger deputado federal? 13 mil votos. Isso é correto? Isso é justo? Então vamos atentar. O senhor mostrou isso, né? Tendo mais de 135 mil votos com R$3.500, né? Agora eu falei para o senhor que não seria a última, tá vendo? Olha só. A gente fala a última, mas é só para... Sempre prolonga, porque a gente queria falar um pouquinho também aqui do nosso Distrito Federal, né? A gente teve aqui durante o governo ibanês uma forte campanha das 1.500 obras realizadas, né? Durante a gestão. Mas, por exemplo, a gente ainda continua a ter muitos problemas com a saúde pública, que não é um problema dessa gestão, nem da passada, nem da anterior. É algo não só aqui em Brasília, mas como em todo o país. É algo já que eu acho que talvez já tenha nascido com o próprio país, né? O senhor até comentou, né, sobre o motivo de ter entrado na política. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa contradição, né? De ter muitos recursos para obras, mas a gente ter um serviço público ainda tão carente. Em todas as questões, a gente falou aqui de saúde pública, mas transporte público ainda a gente tem muita dificuldade. Como que a gente consegue equilibrar melhor todas essas questões de distribuição de recursos, não só para a obra, mas também para a questão de saúde pública, transporte, enfim? Essa filosofia política acaba sendo um pouco contraditória do seu ponto de vista? Vamos lá. A atividade que precede a execução de qualquer tarefa é o preparo. Vocês estão aí conduzindo o programa, vocês foram preparados para isso, né? Infelizmente, nós temos 2 momentos muito distintos num processo eleitoral. A eleição. Na eleição, o candidato tem que ser o grande mestre do mundo abstrato das palavras, porque ele convence com palavras. E na gestão, ele é um pequeno, quase insignificante representante do mundo das possibilidades. Porque tudo aquilo que ele prometeu ele não consegue fazer, ou porque não tem recurso, porque a lei não permite, ou não tem gente para fazer. Então, o problema aqui é de gestão. Nós não temos problemas orçamentários, tanto é que as obras estão avançando, mas a gestão é que é problemática. Nós temos o nosso governador ibanês, que está entregando, sim, tem obras aí por todo o Distrito Federal, tem rodado tudo. Mas ele, a vida inteira, foi advogado. Ele é um bom advogado, ele é um excelente advogado, ele é um bom empreendedor, mas ele nunca foi um gestor, né? Mas, no processo de escolha, ele foi o melhor candidato e, por esta razão, ele foi eleito. Talvez a gente tenha que mudar no futuro alguma coisa, porque você, para ser prefeito, governador, presidente, eu acho que precisam alguns outros critérios que não seja só idade ou só, né? É preciso alguma coisa em termos de gestão. Mas aí é preciso ser feita uma modificação na legislação e para esta nossa eleição ainda não é possível nada. Mas quem sabe no Senado a gente possa propor isso. Legal. Ok, legal. A gente começou aqui com o brigadeiro Átila Maia, que é pré-candidato ao Senado Federal aqui do nosso Distrito Federal, pelo Agir 36. Brigadeiro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexão. As portas estão sempre abertas para que a gente possa conversar ainda mais e trazer mais detalhes para a população, né? Que eu acho que é o mais importante, a gente esclarecer e apresentar propostas que beneficiem a nossa população do Distrito Federal. Muito obrigado. Muito obrigada, sempre bem-vindo. Desculpa, inclusive, te interromper. Foi um prazer, um bate-papo muito bacana, de muito aprendizado. Então é isso, muito obrigado. Você é sempre bem-vindo aqui, o senhor é sempre bem-vindo. Bom, eu agradeço e pediria que a Thalita fechasse dizendo mais uma vez o telefone celular aqui da rádio. Por quê? Para você, ouvinte, que está prestando atenção, que está atento ao que nós estamos dizendo, ligue aqui para a rádio e peça para que nós possamos voltar mais vezes e com muito mais tempo. Eu estarei sempre à disposição. Muito obrigado, um grande abraço.
Grande abraço. E olha, pessoal, repetindo, né, a pedidos aqui do nosso convidado Átila, o telefone é o 999-49-1013. Então, se vocês quiserem mandar perguntas, sugestões, né, quiserem aí mais candidatos trocando uma ideia, mais pré-candidatos trocando uma ideia com a gente, é só mandar aí no nosso WhatsApp, lembrando, 999-49-1013. Muito obrigado, brigadeiro Átila. É isso. E lembrando que vocês podem mandar tanto mensagem de texto como áudio também, tá bom? Exatamente, a gente escuta de tudo. É isso. Pessoal, a gente vai ouvir um pouquinho de música, vamos faturar, não é isso, Cebolinha? Mas olha só, tem muita coisa ainda no seu Conexão até as 14 horas. Inclusive, nós temos as notícias do mundo musical, também teremos notícias curiosas, não é isso, Thalitinha? Exatamente, o Alisson, trazendo muitas histórias divertidas aí pro pessoal dar umas boas risadas nessa segunda-feira. Com certeza. E claro, teremos o nosso quadro de esportes, com os principais resultados aí do Brasileirão. E esse o eu gostaria de passar, porque eu acho que as notícias, pra mim, não estão tão boas assim. Mas também tem a participação do nosso repórter Leôncio Almeida, que inclusive sempre traz aí os bastidores da política da nossa Brasólia querida, tá bom? Pessoal, então vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais conexão aqui na 101,3 Rádio Mais FM. Que é tudo o quê, Thalitinha? Que é tudo que você gosta, ouvinte. E agora é com você, Cebolinha. Vamos faturar. Rede Brasil de Televisão. Jornalismo de alta credibilidade. Desenhos e séries inesquecíveis. Diversão.